Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. Nele eu vou mostrar como fazer o download de dados meteorológicos no banco de dados de NMET. Depois eu vou mostrar como trabalhar com esses dados em uma planilha online, dados de precipitação e temperatura, e depois como gerar um climograma, que é um tipo de gráfico que compara dados de temperatura e de precipitação e como eles estão distribuídos ao longo de um ano, né, ao longo de todos os meses de um conjunto de anos, porque a gente vai trabalhar com uma normal climatológica. E antes de começar o vídeo, não esquece de clicar no gostei e se inscrever no canal. Então vamos para o vídeo. Para poder baixar os dados meteorológicos, você vai pesquisar no seu navegador INMET BDMAP. Vai clicar nessa primeira opção, INMET, que o site é bdmap.inmet. E aqui nós temos algumas informações. Eu recomendo que você venha primeiro em mapas de estações, antes de escolher os parâmetros, para poder verificar qual que é a estação mais próxima de onde você está estudando. Eu vou exemplificar com Goiânia. Então, vamos aproximar para Goiânia. Opa, na verdade aqui, mais para baixo. E aqui você vê que tem vários pontos rosa, 2 pontos azuis e um verde. Aqui do lado a gente vê que o verde se refere a estações automáticas, o azul a estações convencionais e o rosa pluviômetros automáticos que só coletam dados de chuva, né? Se você vier nessa opção Goiânia e Goiás, por exemplo, ele vai carregar aqui algumas informações de temperatura, chuva, e também tabela, mapa de cores, gráfico, né? Mas não é isso que eu quero, só quero mostrar que, basicamente, deixa eu fechar aqui, existe a opção de estações convencionais e automáticas. Essas convencionais geralmente têm mais dados. E essa rosa que tem mais são pluviômetros. O objetivo é a gente trabalhar com um climograma, gerar um climograma que precisa de precipitação e temperatura, então o pluviômetro não resolveria. Eu vou escolher uma estação convencional porque tem dados mais antigos. Voltando àquela página do banco de dados, mais abaixo você vai clicar em prosseguir, e aqui você vai colocar um e-mail para você receber um link. Clique em prosseguir. Aí o tipo de pontuação, vírgula ou ponto, vou colocar vírgula. Geralmente quando a gente está no Brasil utiliza vírgula. O tipo de dado vai ser um dado mensal. O tipo de estação vai ser convencional. E aqui na abrangência eu vou escolher região centro-oeste. Aqui em data de início eu vou colocar 1992. Deixa eu ver como é que a gente faz aqui. Tá, tem que ser 1 do 1 de 1992. E a data final eu vou colocar 31 de 12 de 2022. E por que todo esse período? Eu quero pegar 30 anos, que é uma normal climatológica. Assim você consegue entender um padrão assim, na verdade, obter uma informação mais consistente do clima da região, quando você considera várias décadas. Então, 92, 2002, 2022, 30 anos. A região já escolhi centro-oeste, as variáveis serão a precipitação total mensal e a temperatura média. Tem aqui a máxima, a mínima, eu quero a média. E aqui, onde tem as estações, ele já filtrou pela região centro-oeste. Vamos procurar Goiânia, essa aqui, 83,423, considerando apenas as estações convencionais. Próximo passo, vai clicar em prosseguir. Veja se as informações estão corretas, precipitação total, temperatura média, estação Goiânia, início e fim dos dados. Clique em continuar. Confirme a sua requisição clicando no link recebido por e-mail. Agora a gente vai ver o link, se ele já chegou no e-mail. Chegou para o meu e-mail. Para confirmar a sua requisição, acesse BDMAP. Vou clicar nesse link. Sua requisição foi confirmada e está na fila para ser processada. Agora é só aguardar um novo e-mail, no qual ele vai enviar um link para você baixar o dado.
Acho que cerca de 1 minuto já chegou o processamento, sua requisição foi concluída, acesse este link para coletar seus dados. Vamos fazer o download, eu vou clicar aqui, eu vou colocar na pasta dados espaciais, vou criar uma pasta chamada INMET, e aqui dentro eu vou colocar um nome para esse arquivo e depois salvar, que vai ser dados 92, 2022, Goiânia, ou melhor, precipitação, tempo, estação, Goiânia. Vamos abrir lá na pasta, extrair aqui. Vai vir um nome todo esquisito, eu vou recortar esse CSV para dentro da pasta INMET e vou renomear ele com o mesmo nome da pasta. E agora a gente pode já apagar esses dois. Bom, agora eu vou começar a editar esse arquivo. Eu preciso obter os totais de precipitação por ano e também as precipitações médias por ano, considerando todos os 30 anos. Então, para fazer isso, eu vou utilizar o Google Planilhas. Poderia utilizar o LibreOffice, mas depois eu vou gerar gráficos, e o gráficos eu acho que fica melhor no Google Planilhas. Então, eu vou copiar esse arquivo aqui para uma pasta de dados espaciais e exercícios. Vou criar uma pasta chamada Climograma. Vou colocar aqui dentro. Eu desloquei o arquivo Climograma aqui para a pasta de exercícios. Vou abrir no meu LibreOffice. E aqui é importante que você verifique se as colunas estão sendo representadas corretamente. Precisa ter uma coluna com a data, outra com a precipitação e com temperatura. No meu caso aqui, se eu desmarcar ponto e vírgula, fica tudo junto numa coluna só. Então, para mim, o ponto e vírgula foi o mais adequado. Vamos clicar em OK. Agora, nós vamos salvar como XLSX para poder editar, inclusive criar novas colunas. Eu só salvei como XLSX e eu vou abrir lá no meu Google Planilhas, no meu Drive, para poder criar gráficos mais bonitos. Então, aqui no meu Google Drive eu tenho XLSX, tenho essa aqui que foi de uma coisa que eu estava editando. Então, a gente tem o CSV e o XLSX. Eu vou clicar 2 vezes e agora eu já vou poder editar essa planilha aqui online. Nós temos, então, as informações de latitude, longitude, o nome da estação, a periodicidade, precipitação total e média compensada. E agora o que nós vamos fazer é criar uma nova aba, que vai ser uma aba onde nós vamos colar os dados mensalmente, de modo que depois a gente possa gerar o climograma. Então, a primeira aba vai ser de precipitação. E aqui você já pode organizar em linhas cada ano. Então, vai ser de 1992, 1993. E vamos selecionar 2 vezes aqui, puxar para ver se ele consegue complementar. Até 2022. Aqui vamos ter os anos. E onde a gente tem em cada uma das colunas, vamos colocar os meses. Então, vai ser janeiro, fevereiro, março, abril e assim sucessivamente. Eu vou selecionar todos aqui, clicar nessa bolinha, que aí ele já faz para tudo. Opa, aqui ele não fez. Então, vou ter que digitar manualmente mesmo. Julho, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Esses aqui vão ser chamados de meses. Então, vamos selecionar essa coluna, essas colunas aqui de cima dessa linha. Eu vou mesclar e vou colocar o nome meses. O que a gente vai fazer agora? Vamos copiar a precipitação total
de todos os meses de 92. Então, você vai do 1 até o 12. Você pode até, eu costumo fazer isso, colocar um marcador para saber onde termina cada um dos anos. Então, aqui o 12 de 92 terminou um ano, o outro 12 de 93 terminou outro ano, e assim sucessivamente, só para você não acabar copiando o errado. O que a gente vai fazer? Vamos copiar esses valores em milímetros de precipitação do mês 1 até o mês 12. Vamos para a precipitação e aqui você vai clicar com o botão direito e vai colar especial. Vai colar o especial com dados transpostos. Ao invés de os dados ficarem em linhas, eles vão ficar em colunas. Aqui nós temos os dados. Então, veio de 257 até 315,7. Vamos fazer esse mesmo procedimento para cada um dos anos. Então, você vai começar com 93, botão direito, né? Eu copiei, Ctrl C, precipitação, botão direito, colar especial, dados transpostos. Agora, você vai ter que fazer isso por todos os anos até 2022. Eu vou abrir uma planilha aqui que eu já tenho com esses valores todos preenchidos. Eu vou copiar, claro, né, para o vídeo não ficar muito longo. Então, eu tenho esses dados aqui até dezembro de 2022. Vamos colar. E aqui nós temos os valores. Eu vou pegar essa primeira célula, vou clicar aqui em pintar formatação e vou pintar a formatação para o resto, só para ele ficar com o mesmo formato, né? Mesma numeração e sem essas cores verdes. Então, aqui nós temos todos os valores de todos os anos. E agora, o que a gente tem que fazer? Deixa eu centralizar esse mês. Você tem que fazer a média de cada mês para os 30 anos. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai colocar o nome média aqui embaixo, depois de 2022, e vai usar uma fórmula. A fórmula vai ser média, calcula o médio numérico, e você vai selecionar todas as variáveis até 2022. Então, em média, em Goiânia, choveu 249 milímetros no mês de janeiro, considerando todos os 30 anos. O que você vai fazer agora é pegar esse 249, clicar nessa bolinha aqui e arrastar para o lado. Aí ele vai repetir essa fórmula. Vamos ver se está correto. Média de 1992 a 2022 do mês de dezembro. Aqui a gente já consegue ver quais são os meses do ano que possuem mais precipitação e quais os meses que têm menos precipitação. Se você quiser, você também pode calcular o acumulado somando todos os valores. Por exemplo, como eu fiz aqui, apesar de que isso não vai para dentro do nosso climograma. Então, você consegue saber qual foi o ano que choveu mais. É chamado de acumulado. Vou digitar aqui acumulado. E vou somar, fazer uma soma de janeiro a dezembro por ano. Aí você tem o acumulado anual, certo? Se a gente fizer aqui um gráfico rápido, dá até para ver se ao longo dos anos está chovendo mais ou menos. Eu posso selecionar todas essas variáveis, vir em inserir, gráfico, e escolher aqui um gráfico, né, que vai mostrar essa variação ao longo do tempo. Mas não é esse o caso, a gente não precisa fazer isso não. Vamos criar uma outra aba, que vai ser a aba de temperatura. Da mesma forma que no caso de precipitação, você tem que ter os valores médios para cada ano e para cada mês. Vamos copiar essas informações aqui de anos e média.
Vamos copiar também esses valores de meses, essas variáveis de meses. E vamos colar aqui. Mais uma vez, você vai lá na tabela, copia o valor médio de um ano para todos os meses. Vem em temperatura, botão direito, colar especial, dados transpostos. Pode até vir aqui e colar somente valores. Opa. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Melhor eu não colar, depois eu utilizo a opção aqui de pintar formatação. Da mesma forma, 1993, você vai copiar do 1 ao 12. Temperatura, botão direito, colar especial, dados transpostos. Eu também já tenho esses valores na minha planilha, eu vou copiar aqui para não ter que fazer todos eles. E colar. Deixa eu ver se eu copiei correto, certo? E agora eu vou usar aqui a opção de pintar formatação para pintar tudo. Deixar tudo igual. Bom, feito isso, vamos calcular a média. Média dessa primeira coluna, que vai ser a média de temperatura no mês de janeiro, considerando esses 30 anos. Vamos arrastar para ter o valor para todos eles. Essas médias eu vou colocar como uma casa decimal apenas, porque eu não quero que fique um valor muito grande no nosso gráfico. Então, eu vou colocar apenas uma casa decimal, tanto para precipitação como para a temperatura. Então, a gente reduz aqui nessa opção de reduzir casas decimais. Você também pode calcular a média anual, e aí aqui a gente não costuma usar acumulado para temperatura, a gente faz média mesmo. Então, vai ser a média desses aqui, isso mesmo. A média de janeiro a dezembro. Arrasta para poder terminar. Reduz a quantidade de casas decimais. E, mais uma vez, se você quiser, também pode ser um gráfico para ver o comportamento ao longo do tempo, se aumentou ou diminuiu. Se ficar muito ruim, você pode inserir... Vamos ver aqui se eu encontro. Linha de tendência, para ver se a linha de tendência aqui está aumentando, né? Está aumentando a temperatura ao longo do tempo. Essa opção aqui de linha de tendência e personalizar. Mas não é o caso, é só apenas uma dica se você quiser avaliar como que isso está acontecendo ao longo do tempo. Bom, o que aconteceu no nosso caso da temperatura? Existem alguns valores inexistentes que eu coloquei aqui como null. Tá vendo? Então, na hora de você copiar, por exemplo, 1994, você vai ver que tem valores null. Ele está dizendo aqui que é um valor que provavelmente foi um problema na estação, eles não conseguiram obter esse valor e deu esse resultado. O que você pode fazer aqui? Uma opção é desconsiderar esse ano e fazer o cálculo mesmo assim. Outra opção é você utilizar alguma estimativa, por exemplo, com base em todos os valores de médias do mês de setembro, você usar uma estimativa para obter esse dado de setembro. Outra opção, né, no caso de, vamos supor que tenha um ano que tem muito null. Isso aqui está tudo cheio de null e tem apenas um ano, o dado apenas de um mês. Nesse caso, você pode até desconsiderar esse ano, porque pode ser que isso influencie na média. Para exemplificar, eu vou fazer de conta, né, que esse dado existe, que eles existem e estão completos, e gerar o climograma. Talvez, por exemplo, aqui no caso de 1995, seja interessante você desconsiderar o ano de 1995, porque tem 1, 2, 3, 4 valores null. Ou então fazer uma estimativa com base no respectivo mês.
Obtendo as médias de precipitação e temperatura, você pode gerar agora o gráfico. Vamos criar uma nova aba. A aba vai ser chamada gráfico, que vai ter o gráfico de climograma. E aqui dentro a gente vai colar os dados de precipitação e temperatura médios. Então, aqui a gente copia de janeiro a dezembro, cola para cá. Vai ser a precipitação em milímetros e depois a temperatura, que está em graus Celsius. Copie os valores de precipitação média, lá daquela média que você fez no final, aqui para gráfico. Você vai colar somente valores, que aí ele cola os valores sem a fórmula. Da mesma forma também para a temperatura. Colar apenas valores. Agora, sim, tendo essas variáveis, você pode selecionar de janeiro a fevereiro, ou melhor, selecionar tudo aqui e tentar gerar o gráfico. Vamos inserir gráfico. E veja que ele já conseguiu entender, o interessante desse Google Planilhas, ele já conseguiu entender que são duas variáveis que devem ser observadas. Uma de precipitação e uma de temperatura. Se por acaso, no seu caso, o gráfico esteja mostrando, por exemplo, duas colunas ou duas linhas, você pode fazer as alterações. Vamos clicar primeiro em precipitação, verificar o formato é do tipo coluna, realmente é o que a gente quer que a precipitação fique em colunas. E vamos também tentar clicar aqui na linha, que é a linha de precipitação, do tipo linha. E agora tem um passo muito importante. Veja que no caso de um mapa, ou melhor, no caso de um gráfico de climograma, você precisa que os eixos de Y mostrem as duas variáveis, mostre temperatura e mostre precipitação. Então, você vai tentar clicar na linha de temperatura. Quando aparecer as opções de personalizar, onde tem aqui formato, embaixo onde tem eixo, você vai colocar eixo direito. Porque aí ele vai ter o eixo de temperatura, que varia de 0 a 30, porque nesse caso aqui da minha temperatura não tem mais de 30 em média. E a gente vai ter o eixo à esquerda, que é o eixo de precipitação, de 0 a 300, que é o 300, né, ou na verdade 200 e poucos, foi o 281, que é esse caso aqui, foi o valor máximo, e ele redonda para 300. Então, o que acontece aqui? Nós temos o nosso gráfico mesclado, né, uma mistura de gráficos da temperatura, e aí você consegue ver de janeiro a dezembro quais foram os meses em que ela teve menor temperatura, nesse caso aqui de Goiânia foi entre julho e julho, e os meses com maior temperatura, que foi setembro e outubro. E também da mesma forma a precipitação, você vê que a precipitação ela teve maior alta no início do mês, no início do ano e no final do ano, e quase não choveu em junho, julho e agosto. E assim dá para você fazer várias análises. Por fim, nós podemos colocar um título para esse gráfico. Vamos clicar aqui dentro, vai ser climograma de Goiânia, no estado de Goiás. Eu vou selecionar ele, eu vou colocar aqui como a fonte Arial. Vamos ver se a gente consegue centralizar, ele vai ficar centralizado. A cor vai ser preto. Nosso gráfico já está finalizado. Se você quiser, pode clicar duas vezes aqui na legenda e colocar a legenda, por exemplo, lá para baixo, né? Fica da sua preferência, baixo, acima, nenhuma, como você preferir. Eu vou colocar abaixo. E conseguimos então gerar o nosso climograma. Dá um pouquinho de trabalho, mas é muito interessante de avaliar e espero que seja útil para seus trabalhos também. Chegamos ao final de mais um vídeo e até a próxima.